Olá, meu nome é Jorge Mamelstein e este é mais um vídeo do curso Escrita Jurídica com ChatGPT. O ChatGPT é uma máquina poderosa de produção de textos. Ele é capaz de identificar padrões em uma base de texto enorme e, a partir daí, mimetizar a linguagem natural como se fosse realmente produzida por seres humanos. É incrível, realmente, a qualidade do texto que ele produz e é incrível a evolução que tem ocorrido de um modelo para o outro, ou seja, dos modelos iniciais até o que nós temos atualmente, que é o 4.0, já houve um avanço tremendo. E se analisarmos a matemática por trás desse processamento de dados, a gente vai ficar impressionado, porque tem redes neurais artificiais, modelo transformador, tokenização, que são conceitos super complexos e super sofisticados que são acessíveis apenas para poucas pessoas. E, na verdade, apenas máquinas vão conseguir realizar o cálculo que o ChatGPT é capaz de produzir. Isso nos leva a achar, imaginar, a ter uma ilusão de que o ChatGPT é infalível, de que o ChatGPT ele é uma máquina de calculadora super poderosa. E ele é, de fato, uma máquina super poderosa para calcular a probabilidade textual, porque ele foi programado para identificar padrões em textos. Ele não foi programado para realizar cálculos complexos que não digam respeito a texto. Isso significa dizer que, muitas vezes, ele vai reproduzir nas suas respostas, nos seus outputs, as mesmas falhas que são encontradas na cognição humana. Aqueles mesmos vícios que nós temos na linguagem humana, ele também pode reproduzir na linguagem natural quando vai produzir respostas, ainda que com aparência de veracidade. Eu vou mostrar para vocês um estudo muito interessante, realizado por alguns pesquisadores da Alemanha e dos Estados Unidos, envolvendo intuição de máquina. Esse estudo, ele submeteu o ChatGPT 3.5 a um teste de reflexão cognitiva que costuma ser realizado em seres humanos para medir a capacidade do ser humano de fugir do pensamento intuitivo equivocado. Geralmente, os pesquisadores constroem um cenário, uma linguagem em que tem uma pegadinha, parece ser uma questão lógica, mas tem uma pegadinha, e, em geral, a maior parte dos seres humanos, 60% dos seres humanos, tendem a produzir respostas intuitivas equivocadas, quando, na verdade, se pensarem um pouco mais, irão encontrar a resposta correta. E nesse estudo, os pesquisadores eles fizeram um teste comparando o ChatGPT 3.5 com seres humanos. E o que ele percebeu é que o ChatGPT 3.5 ele comete erros até mais do que seres humanos, até mais do que seres humanos. A gente vai ver, eu vou mostrar para vocês, que o ChatGPT 4.0 ele já evoluiu, ele erra muito menos, né, e comete muitos menos erros do que seres humanos. Nesse gráfico aqui, a parte da direita se refere a seres humanos, e a gente vê que, em relação ao teste de cognição, de reflexão cognitiva, 60% dos seres humanos cometem o erro e 40% acertam, enquanto que o ChatGPT, quase que 90% das respostas são respostas enviesadas em direção à intuição. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como funciona, usando inicialmente o ChatGPT 3.5, e vou pedir aqui para aumentar, para a gente poder ter uma ideia do que é esse teste. O teste de reflexão cognitiva é um teste, como eu falei, né, montado em vários cenários, mas um mais comum é esse. Tem a variantes, né, tem variáveis, mas se 10 impressoras precisam de 10 horas para imprimirem 10 folhas, quanto tempo 100 impressoras levariam para imprimirem 100 folhas? Então, a resposta intuitiva, você já tem uma ideia do qual seja, a resposta intuitiva é 100. Eu não sei exatamente qual vai ser a resposta do GPT 3.5, porque ele tem um modelo estocástico. Ele varia a resposta para todo cenário. Em algumas situações ele vai acertar, em outras, na maioria, ele vai errar. Vamos ver qual vai ser a resposta que ele vai dar, e a gente vai ver que o ChatGPT 3.5 ele teve uma grande evolução em relação ao 3.0. Quando o ChatGPT, nas gerações anteriores, eram submetidos a um teste como esse, eles costumavam dar respostas secas, equivocadas. O 3.5 ele elabora a resposta, ele parece que está raciocinando, e de fato, em algum sentido, ele está raciocinando, mas é um raciocínio enviesado, um raciocínio equivocado. E a gente vai ver, nesse caso, qual vai ser a resposta que ele vai dar. Geralmente, ele elabora uma resposta com matemática, com vários cálculos, e aí, portanto, ele está fazendo aqui uma resposta tentando explicar
a solução que ele vai dar. Então, vamos calcular a taxa, ele está calculando, né, para chegar aqui a resposta. Portanto, 100 impressoras levariam 100 horas para imprimir 100 folhas. Veja que ele fez todo um cálculo, ele usou matemática, usou números corretos, as contas que ele fez foi correta, só que o raciocínio foi equivocado. A resposta que ele deu foi uma resposta intuitiva equivocada, ainda que fundamentada em cálculos aparentemente verdadeiros. Os cálculos, na verdade, são verdadeiros. O errado aqui é o raciocínio que ele fez para levar a essa resposta. A gente vai ver que o ChatGPT 4, ele dá a resposta correta. E aí, ao dar a resposta correta, a gente entende melhor o porquê que a resposta do ChatGPT 3.5 está errada. Então, vamos ver, eu coloquei aqui no ChatGPT 4, né, para que ele possa dar uma resposta para essa questão. E aí, portanto, ele está fazendo um raciocínio, também fazendo uma justificativa, colocando uma taxa de pressão de 100 impressoras, né, pode imprimir uma folha por hora, tal, e, portanto, ele está, inclusive, dando uma resposta equivocada. Vou pedir para ele gerar outra resposta, porque essa resposta que ele deu também foi equivocada. Mas a resposta correta é 10 horas, né? E aí, portanto, ele tá, nesse caso aqui, ele está dando a resposta correta, e foi bom ele ter dado aquela resposta anterior, porque a gente vê que até o ChatGPT 4, por mais preciso que ele seja, por mais avançado que ele seja em relação ao 3.5, ele também comete erros. Nesse caso, agora sim, ele está dando uma resposta correta, podemos deduzir que a impressora leva 10 horas para imprimir uma folha, portanto, temos que 100 impressoras podem imprimir 100 folhas em 10 horas, já que cada impressora estaria trabalhando em uma folha diferente ao mesmo tempo. Essa é a resposta correta, né? Por que há uma pegadinha aqui nessa pergunta? Porque a gente tem a impressão de ser sequencial, só que elas estão trabalhando ao mesmo tempo. Então, se 10 impressoras levam 10 horas para imprimir 10 folhas, se a gente colocar 10 salas com 10 impressoras produzindo, cada uma dessas salas produzindo 10 folhas em 10 horas, então durante 10 horas, as 10 salas, cada qual com 10 impressoras, portanto 100 impressoras, imprimiriam 100 folhas e não 10 folhas, né? E não uma resposta diferente. Então precisariam apenas de 10 horas porque elas estariam trabalhando em paralelo ao mesmo tempo. Elas não estariam trabalhando de modo sequencial. Essa é a resposta correta, que nesse caso aqui, o ChatGPT 4, ele forneceu desta vez corretamente. Mas até o ChatGPT 4 ele também comete erros, com menos intensidade, com menos frequência, mas ainda assim não é confiável, porque ele não é uma máquina de cálculo, ele não é uma máquina de respostas precisas. Não há um compromisso do ChatGPT, por enquanto, com a verdade, mas ele está evoluindo. Do 3.5 para o 4 já houve uma evolução tremenda e a expectativa é que a partir das próximas gerações eles alucinem menos e forneçam respostas mais precisas, inclusive evitando erros de cálculo como esse, que é um erro simples, um erro de matemática simples, mas que é cometido com frequência tanto pelo ChatGPT 3.5 quanto pelo 4, né, sendo que o 4 produz menos erros do que o 3.5. Isso não significa dizer que o ChatGPT não é fantástico, ele não é uma ferramenta incrível, inclusive para cálculo. Ele pode produzir cálculo, mas para isso você tem que estabelecer a fórmula. Ele produz textos de codificação muito bons. Então, você consegue, a partir de uma codificação, fazer com que ele produza cálculos mais precisos. Mas isso aí já seria tema para uma discussão posterior. O ponto central desse vídeo é que o ChatGPT, ele é uma máquina que pensa muito semelhante à forma de pensamento humano, inclusive nos erros humanos, nas falhas cognitivas.